E eu creio nisso. Eu quero mergulhar com vocês numa reflexão e quero muito a sua atenção, porque se você perder, eu vou falar aqui algumas coisas mais técnicas para você entender, mas se você perder um pouquinho, pode ser que você não entenda o resto da mensagem, né? E ela tem a ver com aliança. Fala assim comigo, aliança. Fala comigo, aliança é conexão. Conexão, fala, conexão é o condutor da superação. Vou repetir, é longo o título da palavra, mas é didático. Então fala assim, aliança é conexão. Conexão é o condutor da superação. Nós temos um problema sério, eu bato muito nessa tecla, que muitas vezes a gente fala muito sobre resultado, sucesso, mas esquecemos de abordar situações, parâmetros que nos levam até o sucesso. Se eu não olhar para o que leva à superação, o que leva ao sucesso, e estudar o percurso, eu dificilmente vou chegar até onde eu quero chegar. Eu tenho que olhar para o percurso que alguém percorreu, para o percurso que alguém fez, que levou a ter sucesso. Então, nós temos que almejar o sucesso, mas olhar para o processo. Fala assim comigo, almejar o sucesso, mas olhar para o processo. É o processo que vai garantir que você tenha algum sucesso, né? E não tem sucesso sem aliança, sem compromisso, não existe. Então, a aliança é conexão. Eu quero fazer convosco um paralelo bíblico que te mostra que sem aliança com Deus, tudo que você almeja não vai ser possível ser alcançado. Só a motivação espiritual me faz dar um passo além, me faz fazer um pouquinho mais, me faz andar a segunda milha. Todo mundo que é humano pode almejar o que for, vai cansar no meio do caminho. Todo mundo que é de carne e osso pode ter o maior ânimo hoje, o maior sonho, você pode ser o maior visionário, mas vai cansar no meio do caminho, sim ou não? Sim ou não? Se você é ser humano como eu, você sabe que tudo que você já pegou o dia para fazer, chegou um momento que você falou assim, não dou conta de dar mais nenhum passo. Não dá para ir um pouquinho mais. Chegou, não tem mais graça. Não estou mais afim. É assim ou não é? Não é assim a nossa vida? E muitas vezes nós paramos no meio do caminho porque essa fase chegou, por mais que fosse atraente o seu objetivo, fosse bem bacana aonde você queria chegar, aquele momento te fez parar. Porque você já estava esgotado, cansado, sem motivação, sem graça, sem capacidade de exercer disciplina. Já não era tão forte isso que o que você queria alcançar já não tinha tanta graça mais. Fala assim, misericórdia. Mas nós, em várias áreas da vida, passamos por isso várias vezes. Sim ou não? O retrato do ser humano é esse. Então, como é que eu sei então que sucesso é algo espiritual? Por isso. Porque se não for essa aliança com Deus, que me faz dar o passo a mais que ninguém dá, eu não chego lá. Por isso que crente tem mais sucesso do que outras pessoas. Não é porque sabe mais, que até muitas vezes são até menos competentes. Sabia disso? Infelizmente, o cristão às vezes ele é muito acomodado e até menos competente do que outras pessoas. Mas por que ele vai mais longe? Porque tem a parte espiritual, que mesmo faltando competência, conhecimento, até algumas autoridades, até falando errado às vezes, ele insiste, porque a aliança espiritual dele com Deus é muito mais forte do que as limitações que ele tem. Ele vai mais um passo, vai mais outro passo, vai mais uma milha, vai outra milha, até chegar ao final. Porque quem não conecta competências, habilidades com aliança com Deus, não consegue ir além. Então, aliança é conexão. E conexão, quando eu me conecto, é o condutor da superação, né? Eu quero te dar aqui um exemplo da lógica da parte elétrica, né? Você não sabe como é que a lâmpada acende. Muitos sabem que você vai lá embaixo, aperta o interruptor, é ou não é? E ela vai passar corrente e vai chegar até a lâmpada e a lâmpada vai acender. É assim ou não é? Você chega na sua casa, você vai o quê? Na cozinha e faz tec. Mas já tinha ali energia. O que você fez? Você apenas acionou um condutor, um interruptor que ligou duas fases
que conduziram a energia para um ponto que não tinha energia. Agora, imagina se você fosse tudo ao contrário, porque quando a gente dá o exemplo elétrico, dá a entender que a fonte de energia vem da terra, mas não vem. No caso espiritual, ela vem do céu, é como se fosse um candeeiro ao contrário. Sabe aquele candeeiro de pé alto? Você põe ele assim ao contrário, né? E o céu tem luz, abundante força, abundante provisão, abundante energia. A terra não tem a luz. Por isso que fala a Bíblia, né? Que o mundo que tinha grandes trevas viu grande luz, né? Galileia dos gentios, quando se refere a Jesus Cristo. Quando ele chegou à terra, uma grande luz chegou até a terra. Uma grande revelação, um grande poder foi revelado, porque em cima tem grande luz, na terra não tem revelação. Aonde não tem revelação, não tem luz. Aonde não tem conhecimento, não tem revelação. Então, se você pega um candeeiro e põe ao contrário, é o exemplo do céu. Porque no céu tem energia fluindo, abundante, recursos, provisão. A fonte do impossível, a fonte do ilimitado, está tudo lá, quem pode dizer amém? Está no céu. O que falta chegar até nós, então? Falta o quê? A conexão, a aliança. É o interruptor. É o interruptor. Se você liga, a luz acende embaixo. Se eu desligo, a luz fica apagada. Depende que eu não achei, eu tentei achar aqui hoje um candeeiro para tornar isso mais visual para vocês hoje. Eu quero fazer esse processo várias vezes com você hoje. A cruz é esse interruptor. E eu vou te mostrar hoje na Bíblia como é que isso é tão real e tão prático, tão óbvio que nós não entendemos. A cruz é esse interruptor e começa lá de trás. Quando eu fui estudar um pouquinho sobre isso, hoje de manhã, eu fui ver. Eu estava na minha mente que o condutor que mais conduz energia era o ouro. Eu achava que era o ouro. Eu fui na convicção, confirmar no Google. Eu fiz assim, prata. Falei, prata? Prata é o maior condutor. Aí, mas Deus, mas o ouro não é mais precioso, o ouro não é divindade, o ouro não tem a ver com, né? Eu falei, aí veio aquela vozinha assim, mas prata é o que na Bíblia, Aisley? Prata é redenção. Qual que era olha só, as conexões que ligavam as tábuas do tabernáculo? Era de ouro ou de prata, Aisley? Era de prata, Senhor. Era prata. Por que Salomão que não sabia que o prata era o maior condutor elétrico, ele disse que quando você morre tem um fio de prata que vai até o céu. Prata. Porque é a revelação do Messias. Porque ele era não tão valioso, porque era de carne e osso como homem, mas ele se fez pecador para conectar você com a divindade, com o ouro. Eu falei, uau, meu Deus, então o Senhor até nisso reservou a prata sendo o maior condutor do que o ouro para me apontar para Jesus, em algo que está no nosso dia a dia. Até nisso eu reservei e protegi para todo mundo entender que só Jesus é o caminho eterno e a salvação. Eu falei, meu Deus do céu, pode aplaudir o Senhor. Meu Deus do céu. Aí eu fui puxar a prata, redenção, perdão, o tabernáculo, a salva é de prata, a base é de prata, não é? E você vê que já apontando para o Cristo que iria nascer, morrer por nós, porque Ele é essa conexão, para eu chegar nessa frequência, nesse poder que está aqui em cima, eu tenho que ir na conexão, que é a cruz é o interruptor básico da vida, se você não for para a cruz, você não consegue fluir nessa energia, nessa verdade, nessa revelação. Eu tenho que me manter conectado na cruz. Você tem em casa, é como se você tivesse uma escolha. Eu tenho em casa lâmpada, eu tenho em casa energia, tenho em casa um quadro elétrico, mas eu escolho não conectar, não ligar os interruptores, eu escolho viver na escuridão. Faça essa escolha no natural e veja as consequências. Você vai estragar a sua vista, você vai viver num ambiente sujo, porque você não vai ver sujeira para limpar. Uma sequência de situações vão começar a se passar na sua vida, que o seu lar vai mudar. As paredes vão ficar pretas, amareladas, porque você não tem revelação suficiente para poder tomar atitudes e ações.
A sua vista vai ter problema, que você vai ficar constantemente com a pupila dilatada. Você vai dilatar, porque a pupila dilata no escuro. Mas ela é feita para fazer isso à noite ou de vez em quando. Não 24 horas por dia com ela dilatada. Fica 1 ano com ela dilatada, para você ver uma coisa. Você vai ter problemas sérios na sua visão. Que ela vai ficar acostumada a ficar o quê? Ficar dilatada, aberta. Para tentar enxergar o máximo possível no escuro. Depois faça o teste, né? Você põe luz no seu olho e olha para o espelho. A pupila vai ficar pequenininha. Ela vai diminuir. Fica aquela bolinha preta. Se você vai para o escuro e olha, ela aumentou. Ela aumenta. Então você pode ter vários danos na visão se você se forçar muito tempo num ambiente errado. E assim também é na vida espiritual. Eu estou há quanto tempo me forçando nas trevas, tentando resolver tudo sem ir para o melhor interruptor do mundo, que é a cruz do Calvário. Que me conecta com a visão, com a leitura espiritual correta, com a motivação. O Diego disse aqui sobre motivação. A motivação vem da cruz, vem desse ambiente celestial, inesgotável e eterno. Se eu me desconecto dele, eu não tenho motivação necessária para continuar. E muitas vezes a aliança é isso, é a motivação que vem do nada. É a motivação que vem da loucura, que vem da coisa que não tem lógica, para te fazer continuar. Pegou a ideia aqui? Então, conexão. Eu tenho que me conectar com o Senhor, né? Por isso que a conexão, ela me conduz, ela é um condutor. Se você pegar um fio, eu não tenho nem exemplo aqui para dar, eu gosto de pegar. Se você pegar um fio e quebrar esse fio, você vai ter que ter duas coisas. Ou você vai ter que emendar um fio no outro e colocar uma fita isolante, ou comprar um conector. Hoje em dia existe muito isso no Leroy. Você vai comprar um conector com um clique, você desencapa um fio, você faz assim, clique de um lado, clique do outro. Então, se você não fizer as emendas da vida em várias áreas, porque às vezes você fala assim, ok, eu sou crente, eu fui para a cruz, beleza, você conectou a sua vida com Deus. Mas tem áreas na sua vida que estão mortas, que você não quer deixar ir para a cruz. Eu vou repetir devagarzinho, porque isso aqui é crônico no nossos dias a dias. Você entrega a sua vida para Jesus, você se conecta com Deus em termos de fé, vida eterna, mas tem áreas na sua vida que você não quer levar para a cruz também. Trabalho, princípios básicos, o seu casamento, o seu temperamento, você não quer colocar na cruz. O cabelo está bagunçado? Isso é importante? Então você não quer conectar com a cruz do Calvário, sabe? Então isso é muito importante. Quando você analisa a Páscoa, meu Deus, né, como é providencial esse tema esse ano, superação. Porque Páscoa em hebraico, como é que chama? Quem sabe aí? Pesach. O que quer dizer Pesach em hebraico? É tão bacana que se você for pegar uma Bíblia americana, uma Bíblia inglesa e ler Páscoa em hebraico, está lá assim, Passover. Fala assim comigo, passar por cima. Passover, passar por cima. Então, Pesach é a passagem, é passar por cima. É quando Deus colocou o sangue do cordeiro no umbral para que a morte passasse por cima da casa. Isso é superação. É quando a aliança, quando esse conector que eu vou para a cruz me dá o poder de passar, faz assim, passar por cima. Fala assim, pass over. Já aprendeu uma palavra inglesa hoje, né? Pass over. Pass over é passar por cima. A aliança tem o poder de me fazer passar por cima. Pass over. Isso é Páscoa. Páscoa não é só para se viver uma vez por ano, não. É a aliança do Cordeiro que me faz passar por cima sempre que for necessário. Eu quero ouvir um aleluia. A aliança é isso. A aliança te dá uma autoridade para passar por cima sempre que for necessário na sua vida toda. Não só uma vez por ano, quando eu celebro a nossa famosa Páscoa. A Páscoa tem que ser vivida todos os dias. Já falei aqui várias vezes, eu acho um erro a igreja está mais cheia no Natal do que na Páscoa. A Páscoa é o ápice da festa cristã.
é o consumar de todas as coisas. Porque Deus viu que Israel desconectou, ela desligou esse conector depois que saiu do Egito, foi vindo as gerações, teve o apogeu espiritual em Israel, né? Moisés, os livros da Bíblia, tal, vieram os juízes, vieram os reis, o apogeu, muito milagre, profetas, tal. Depois veio o que? A decadência de Israel, se desconectando com o Senhor. Então, eles se desconectaram da aliança que faz o quê? O pass over, o passar por cima. Aí Deus é tão maravilhoso que na Pessac, que ele instituiu lá atrás com Moisés, não sei quantos, acho que mais de 1000 anos depois, na festa da Pessac, na festa da Páscoa, na festa do Passover, ele entrega Jesus para restabelecer essa conexão. É como se fosse aquele fio cortado, que ele une de novo aquele condutor que corrige a passagem de energia. Ele fala, Jesus vai restabelecer essa desconexão. Ele vai fazer o homem pass over, o homem passar desse estado de morte para o estado de vida e vida eterna. Isso é a cruz, isso é a Páscoa. E ele restaura o sítio da Páscoa na mesma Páscoa que ele fez lá atrás com Moisés. Não são duas Páscoas diferentes, é a mesma Páscoa. Ele está apenas corrigindo o quê? O interruptor, a forma, o processo. Então, evangelho sem cruz não existe. Não faz sentido. Evangelho sem você entender que eu tenho que vibrar nesse poder. Eu tenho que vibrar nesse poder, segundo as regras desse poder. Aí eu consigo avançar. Então, aliança é conexão. E conexão é o condutor da superação. Eu lembro que eu aprendi isso muito cedo. Quem que já brincou de berlindes? Bolinha de gude. Quem lembra da bolinha de gude? Aqui é bola de são os berlindes, né? Aqui em Portugal. E eu lembro que teve uma situação que eu aprendi um princípio quando eu perco as coisas para poder obedecer. E eu lembro que eu estava brincando, né? E uma bolinha desapareceu. E por mais que eu procurasse, não achava aquela bolinha. Eu falei, meu Deus, eu procurava aquela bolinha. Era a minha preferida, né? Era bem novo. Eu tive uma ideia. Eu falei, peraí, deixa eu fazer. Eu estava onde? Aí eu peguei, fui lá onde eu estava e joguei uma outra bolinha para o mesmo sentido que eu tinha jogado anterior e que eu tinha perdido. E eu peguei e fui seguindo a outra bolinha. No que eu segui a outra bolinha, ela parou do lado da bolinha que eu tinha perdido. Eu falei, uau! E parece mentira, mas eu já fiz isso outras vezes com outras situações. E deu o mesmo resultado. Eu falei, peraí, então se eu estudar, se eu não sei onde é que eu posso chegar, se eu estudar o processo, o caminho, eu vou alcançar o que está perdido. Eu vou alcançar o inalcançável. O lance não é saber só o que eu quero, é o caminho que eu tenho que percorrer para chegar até lá. Isso é muito, muito poderoso. Quando nós mudamos lá em Goiânia, nós fomos para uma casa que era novas habitações, né? Casinha boa, só que assim, um bairro que não tinha nada. Um bairro que não tinha nenhuma infraestrutura, não tinha esgoto, não tinha água, tinha água de cisterna e tinha fossa, né? E não tinha asfalto. Aquele poeirão, tudo bonitinho, as casinhas bonitinhas, mas tudo aquele poeirão assim, demorou, até lançar uma linha de ônibus, demorou imenso naquele bairro, ter uma linha de ônibus, e lançou sem asfalto, era um poeirão quando passava aquele ônibus, e era uma poeira vermelha só, e eu lembro que nós tínhamos que ir para a escola, e nós íamos avaliar o quê? Os trieiros. Quem que já sabe o que é trieiro? Trieiro é quando você está no campo ou em algo que não tem muita tecnologia, você analisa o caminho que as pessoas passam no meio do mato, que fica mais baixo. São os trieiros, em especial à noite. Então, para cortar caminho, a gente tentava achar os trieiros para ir para a escola, para voltar de casa. Quando era lua cheia era bacana, porque não tinha luz elétrica assim como tem hoje. E olha que eu cresci na cidade, não foi em roça não. São novos bairros que vão nascendo na cidade. Você passa tudo isso. Tem o básico,
tem o básico. E nós aprendemos o que? Analisar caminhos, para não cair em buraco, para você não pegar bicho no meio da rua. Então você analisa onde as pessoas passam, os trieiros, os caminhos que deram certo. Isso chama sabedoria, analisar os caminhos que deram certo. Você nunca sabe quando você vai precisar da sua experiência do passado. Aprenda com o seu passado, aprenda com os erros de quem está ao seu lado. Quem pode dizer amém? É muito importante isso, gente. Não espere errar os seus erros, aprenda com os erros do passado, ou os erros de alguém que você conheceu, que errou no passado. Isso para você vai te dar autoridade e sabedoria. Outro dia eu precisei de voltar a lembrar da ciência de andar em trieiro. Por quê? Chegando lá em casa, perto de casa, é como se fosse o campo lá também, né? Aí eu estava chegando assim, na rua da minha casa, estava 100 metros, bateu 2 carros, chocaram. Feio, um acidente. E ficou ali, ó, um tempão. Aí de cá, era o asfalto, indo para minha casa, e aqui é só mato, só campo. Só, você não vê nenhuma casa do lado de cá. Eu falei, e agora, como é que eu faço isso para poder ir? Está bem aqui minha casa, mas eu tenho que fazer uma volta pelo mato, tentar achar a rua para poder sair. E eu fui me aventurar, entrar naquele mato sem asfalto para chegar até a minha casa. Aí eu fui o quê? Vou lembrar da tática do trieiro. Deixa eu olhar onde é que o mato está mais baixo, que ali passa a carroça, ali passou um carro. Eu vou tentar pegar os caminhos que eu vejo que está me dando sinais de que algum carro passou por ali. E lá fui eu. Comecei muito bem. Acho que eu peguei um caminho errado. Cheguei no meio de um lamaçal. Falei, não vai passar. Aí um lamaçal assim, acho que tinha chovido 2 dias antes. E eu via que aquilo ia dar ruim. E eu olhei para o telefone assim, quase sem rede. Eu falei, se der errado aqui, nem reboque chega aqui. Um lamaçal terrível. Eu peguei e olhei para aquela lama. E lembrei do tempo da lama lá em casa, que eu ficava na lama, na bagunça. E eu tentei achar o lugar mais pisado, onde eu podia ter mais aderência. E peguei e falei, eu vou, vai dar certo, eu vou. Mas deu um medão que aquilo afundou assim, e foi, passou. Eu falei, meu Deus do céu, se não fosse a minha experiência lá do tempo do trieiro, eu estava com o carro aqui enrolado, enroscado, e nem reboque chegava aqui para me buscar, né? Então a vida é assim. Nós temos que aprender com o passado e aprender com o processo. Analisar o caminho. Olha para as marcas de quem venceu, mas olha para quem venceu com Deus. Quem pode dizer amém? Não olha para quem venceu sem Deus, não, porque o venceu é relativo, a história dele não acabou, entenda isso. Ah, pastor, tem pessoas que venceu sem Deus, a história dele não acabou, calma. Olha para quem está vencendo com Jesus, quero ouvir um amém de novo. Ah, vou estudar fulano de tal. Não, você aprenda as competências dele, aprenda o que ele pode te ensinar, bacana, mas casa com a aliança com Deus. Casa com Jesus. Porque senão você não sabe o final dele ainda. A história dele não acabou. E a Bíblia fala que tem muita gente de sucesso financeiro, porque quando falamos de sucesso, a pessoa lembra logo de financeiro, né? Lê do erro, lê do engano. Porque tem gente que tem tudo de dinheiro, mas não tem um bom casamento, não tem uma boa relação com o filho, está cheio de doença. Está gastando com a doença o que ele ganhou na vida, né? Então, cuidado ao associar sucesso com dinheiro, com status, com conquista. Faz parte, não estou dizendo que não faz parte, porque Deus te quer próspero, você pode dizer amém? Faz parte, Deus prospera todo mundo que está com Ele, mas isso não é o modelo de sucesso. Sucesso tem a ver com paz, estabilidade, harmonia, dentro e fora de casa, em nome de Jesus, tá? Então, quando você olha aqui em Colossenses 3:17, você vê um grande segredo, né? Colossenses, só te contar um pouquinho a história do contexto desse livro. É atribuído ao apóstolo Paulo, como escritor, que ele escreveu na prisão, porque Epáfras, que foi o fundador em Colosso, da igreja de Colossenses, foi pedir ajuda para Paulo, por causa dos desvios teológicos da igreja. Então, se você quer entender
como ficar no centro teológico saudável, leia Colossenses. Porque Paulo está doutrinando, está corrigindo desvios de ensinamentos que começaram a se infiltrar na igreja, relativizando a divindade de Cristo, fortalecendo o legalismo judaico. Né? Muitas linhas foram entrando em Colossenses, a ponto de Epáfras pedir ajuda para Paulo, para tentar eliminar essas linhas teológicas. Então Colossenses é uma lente teológica que baliza o seu ministério. Você consegue enxergar o que está errado e o que está certo. Porque volta e meia tem sempre uma linha de corrente entrando na igreja para atrapalhar e tirar o foco do que Deus quer fazer. É normal. Eu fico observando. Algumas eu só espero passar, outras eu tenho que intervir para que não deixar essa linha entrar. Não está igual a gente crê. Então, ou você abre para você uma igreja, ou vai para onde prega isso. Aqui não. Aqui não pode. Mas volta e meia tem gente trazendo profecia, trazendo pensamentos de fora aqui para dentro que não condiz com o que Deus quer fazer. Né? Então, você entende isso. Colossenses era uma igreja não tão grande como as da Ásia, porque ela era da Ásia, ela era na atual Turquia hoje. Tá? Ela era pequena, né? Tinha como é que chama as igrejas da Ásia? Esqueci agora, as famosas. Tem crente aí, gente? Pelo amor de Deus. Esmirna, tem aquela outra lá, aquela que não era quente nem morna nem quente, como é que é? Filadélfia, enfim, aquelas eram famosas daquela época. São 7 igrejas muito grandes que João vê na sua visão e faz aquele paralelo. Mas havia outras, e Colosso era uma dessas igrejas. E Paulo, nesse doutrinar, ele dá várias dicas, né? E ele eterniza algumas delas. Por exemplo, Colossenses 3,17. E tudo quanto fizerdes por palavra ou por obras, fala assim comigo, palavra ou obras. Não importa se é teoria ou se é pôr a mão na massa. Por palavra ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Quem pode dar amém? Tudo que você fizer, faça ativando a aliança, ativando o conector, para que você faça com a motivação correta. Quando faltar a vontade, só a aliança alimenta. Quando falta a vontade, só a aliança pode alimentar. E aqui é preciso maturidade, porque qualquer imaturo trabalha debaixo de boa vontade, é ou não? Qualquer pessoa imatura é capaz de trabalhar com motivação, com ânimo. Agora, o maduro trabalha debaixo da disciplina, debaixo da revelação, trabalha sem vontade. Isso chama-se maturidade. Trabalhar até quando o meu corpo não quer. Fazer o que é certo até quando eu não quero fazer. E só os que têm sucesso sabem fazer isso. Quem quer ter vontade, quem quer ter arrepio para iniciar ministério, vai se lascar e vai parar no meio do caminho. É certinho garantido. Ou você acha que só preguei quando eu tinha vontade? Pastor, nunca pensei nisso, você sempre pregou, né? Nunca pôde pregar. Eu falei, pois é, me pergunta se todas as vezes que eu preguei, eu tinha vontade de pregar. Eu estava inspirado, estava feliz, tendo sucesso. Não, várias vezes sem dinheiro, várias vezes doente, brigado com a esposa, preocupado com os filhos. Não, eu com você, mas você comigo nunca. Preocupado com os filhos, com o trabalho, várias vezes. A fé sendo testada. Não, eu não vou pregar hoje porque eu estou com uma aprovação de fé. Não posso. Eu sou muito espiritual. Então, e tem gente que faz isso e passa por mais crente que os outros. Eu fico louco com isso. Não, eu não vou porque pregar, pastor, eu preciso que você me fale 2 semanas antes no mínimo. Eu tenho que me consagrar, eu tenho que orar, eu tenho que estudar 2 semanas antes de pregar. Aleluia. Eu sou sério, eu levo a sério a palavra de Deus. Aí eu não. Você é um preguiçoso, despreparado, que não lê todo dia a Bíblia, para estar pronto a tempo e fora de hora para explicar as razões da sua fé conforme fala a palavra de Deus. Estejais sempre aptos para explicar a razão da vossa fé. Isso é ser crente. Isso é ser crente.
Eu preciso de 2 meses, pastor, para eu me consagrar, para pregar a palavra de Deus. Ah, não estou bem hoje, eu levo muito a sério o altar. Eu estou com um problema. Ajoelha e ora, pede perdão para Deus, sobe e prega, faz o teu ministério. Só a aliança é capaz de te fazer mover quando a vontade falta. Quando o problema chega, quando a sua fé é testada. Uma vez eu falando com uma pessoa, né, cara, hiperministro de louvor, um cara, uma sumidade. Eu achei que ele era sempre super crente, eu fui trocar uma ideia com ele, mas eu vi um cara tão arrogante, tão revoltado, cheio de dores, cheio de problema. Eu falei, nossa, mas que diferença da pessoa que eu conheci ministrando. Mas eu quis me aproximar assim mesmo. E veio criticar, e veio falar de dízimo para mim. Que eu não concordo, esses caras que vai dar dízimos e ofertas. Fala de dízimo e não tem um tostão no bolso para poder falar com aquilo que está pregando. Cara, ele falou que a pessoa é errada naquele dia. Eu falei, cara, você está falando de mim ou está falando de outra pessoa? Porque eu sou um desses que vou lá, prego até estourar o pulmão com fé e não tenho um tostão no bolso e tenho um monte de dívida para poder pagar. Cara, ele ficou sem graça. Eu falei, numa boa. Eu falei, não, desculpa, mas eu sou um desses então. Agora, deixa eu falar para você uma coisa. A base da pregação não é o que está no meu bolso, é aquilo que eu creio. Eu creio do fundo do meu coração que tudo aquilo que eu falei pode acontecer. Só não aconteceu comigo ainda. Mas vai acontecer. Mas o fato de eu não estar vivendo aquilo que eu creio que eu posso viver, não quer dizer que isso não vai acontecer, ou que quem está me ouvindo não pode viver a mesma coisa. Porque a base da pregação é a fé do que Deus pode fazer. Ponto final. Ele não sabia onde colocar a cara. Mas Deus escolheu alguém que tinha essa autoridade, que realmente eu estava passando uma fase terrível financeira. E eu sempre pregava dízimos e ofertas, porque eu estava sempre auxiliando o Bispo Henrique ou a Bispo Amara nos cultos. Quando eu subia aqui, eu não pregava. Eu dava só um dízimo, um aviso. E sempre calhava de dar dízimos e ofertas. E durante muitos anos, eu tinha toda a fé do mundo nesse princípio. Mas não estava vivenciando aquilo que eu pregava. Não era o meu tempo. Nunca reclamei. Nunca me revoltei. Desanimei muitas vezes, mas nunca parei. Me movia ligando o interruptor da aliança e da fé. Então, quando faltar a vontade, só a aliança pode te alimentar. Só essa cruz, só o interruptor. Quando eu falo cruz, eu acho que algumas pessoas não entendem até hoje o que eu falo de aliança com a cruz. A aliança com a cruz não é só entender que Cristo morreu por nós, não. É a aliança com tudo que Cristo entende ser relevante e importante. Como assim, pastor? Aliança com o amor que ele prega. É o amor que ele prega, não é o amor que nós conhecemos. É o amor capaz de amar até os inimigos. Aliança com esse amor. Aliança com o perdão, 70 vezes 7. Cristo, e se a pessoa errar conosco várias vezes, até quantas vezes devemos perdoar? Tipo assim, me dá uma chance de não perdoar. Me fala um limite para eu poder, pelo menos, ter uma meta. Ele disse, tá bom, você quer uma meta? Vou te dar uma meta diária, 70 vezes 7, ou seja, infinitamente. Quantas vezes for preciso perdoar, crer, investir, adaptar, esperar, servir. A aliança com a cruz é a aliança com tudo que Cristo defende e ensina. Não posso ter só a aliança com os benefícios que a cruz me entrega. Não faz sentido. A aliança tem que ser holística, tem que ser inteira, tem que ser completa. Então, se eu creio que ele está certo, eu tenho que exercer. Por exemplo, no casamento. Casamento sem aliança não funciona. Aliança com Deus. Com Deus. Você foi lá no altar e convidou ele para a sua relação, sim ou não? Você convidou ele para a sua relação. Então tem a aliança do casal com Deus. Não dá para vivenciar, porque casamento é teste, meu irmão.
Casamento é teste, é superação todo dia. Sim ou não, casados? É teste. Então, quando me falta a vontade de perdoar, eu tenho que perdoar. Porque perdão, olha para cá, isso aqui é muito sério. Perdão não é algo sentimental. Perdão é um ato de fé. Se você tratar perdão com emoção, você nunca vai ser capaz de perdoar na sua vida. Eu perdoo porque eu creio que Jesus está certo. Eu quero ouvir um amém. Você perdoa porque você crê. Você não perdoa porque você sente. Fala comigo assim, eu perdoo porque eu creio na cruz. Eu creio em Jesus, não porque eu sinto. Isso tem que ser entendido. Eu perdoo porque eu creio. Eu perdoo porque eu quero parar e a aliança me manda avançar. Esse é o exemplo. Quando eu ligo o plug, o interruptor da cruz para umas áreas e não ligo para outras. Quando a parte humana não fluir para ir, a parte espiritual tem que te empurrar. Quero ouvir um amém. Tem que te empurrar, a aliança te empurra. Perdão é algo super irracional, porque é loucura para os homens, como a palavra de Deus fala. Perdão é algo super irracional, é eu abrir mão do prejuízo. Então não tem como você viver casado sem perdoar o tempo todo a sua esposa, meu irmão. Elas não precisam de perdoar a gente não, porque não tem nem o que falar, né? A gente não erra. Mas se você não perdoar a sua esposa 24 horas por dia, não tem como você viver casado. Mudar, adaptar, ceder. Cedência. Vocês são unidade, vocês não estão competindo um com o outro. Quero ouvir um amém. Quantos casais que conheço competem um com o outro o tempo todo? Vocês são um só. Eu e Vivi, desde jovens, namorando, a gente fez até algumas loucuras que isso se faz depois de casado, mas a gente já tinha coisas, já construímos coisas juntas, namorando. Nós compramos um carro juntos, namorando, um risco enorme. Mas era tão normal para nós, tudo ser um, dinheiro ser um, alvo ser um, mesmo namorando, que isso foi uma bênção para nós. Não tem dinheiro dela, dinheiro meu, nunca existiu isso. Nós construímos tudo juntos, alvos juntos. Nunca competimos um com o outro. Nunca. E a minha alegria é poder fazer de tudo para que ela fique em casa, trabalhar se quiser trabalhar. Tem marido que acha ruim se a mulher não trabalhar. Acha ruim. Cara, desculpa. Você precisa? Tudo bem, vá os dois para a luta. Mas se não precisa, cara, para com essa paranoia. Você é o provedor, quero ouvir um amém. Você é o provedor. Você é o provedor, cara. Tem alegria. Você tem que ter alegria de servir, de promover, de dar conforto. Se ela quiser, gosta de trabalhar, deixa ela trabalhar. Também não oprime. Mas se não precisa, ela te apoia no que você faz. Ajuda com as crianças. Transforma a casa em um lar, porque casa é uma coisa, lar é outra, sim ou não? Casa é uma coisa, lar é outra. E a sua mulher, ela pode transformar a casa em um lar. Um homem é difícil transformar a casa em um lar. O homem é diferente. Ele vê coisas diferentes, ele não vê o que a mulher enxerga. Então, tudo que você entregar na mão da mulher, ela vai multiplicar. Você pode dizer amém? Você entrega uma casa, ela te dá um lar. É assim que funciona. Então, mudar constantemente, se adaptar ao ambiente, saber esperar. Gente, só quem ama espera. Só quem tem aliança espera. Se você não espera porque você quer, você espera porque Deus tem uma aliança com a pessoa que está do seu lado. Você espera em nome da o quê? Da aliança e não em nome do outro. Quando falhar a sua vontade com o outro, penhora a vontade do outro no que Deus tem. Eu muitas vezes, pareço ser muito forte, mas eu sou muito sensível. E sinto muita dor, porque eu sou uma pessoa sem escudo, eu sou aberto. Quer bater, eu prefiro sentir a pancada e ficar forte, do que evitar a pancada.
Então, se quer bater, eu sou um alvo fácil. Eu sou uma pessoa facílimo de ser enganado, porque eu dou a mesma chance para 1000 pessoas, mesmo que 900 erraram. Eu não julgo o próximo que chegou por 100 que erraram aqui atrás. Isso me causa muitas feridas. Por consequência, a falta de fé no ser humano vem à tona. Só que eu não posso não crer no ser humano, eu sou pastor. Meu ministério envolve crer no seu potencial, crer em você, te dar uma chance, saber que é possível. Todas as vezes que falhou a minha vontade no ser humano, eu empenhei a minha vontade em Deus. Deus, eu não sei o que você viu nesse embaçado, esse filho que é do Senhor só na fé. Mas porque o Senhor ama ele, eu vou amar. Porque o Senhor ama ele, eu vou me aproximar. Porque o Senhor ama, eu vou tentar mais uma vez. Entende? Eu não parei porque o meu sentimento me bloqueou. A aliança me deu o penhor de dar mais um passo. E pela fé continuar. E assim eu fui resgatando de novo a admiração pelo ser humano, pelas pessoas. E ver que as pessoas que te fazem mal, é porque elas não estão num processo legal, estão traumatizadas. Elas estão dando para você o que tem dentro delas. E eu pedi claramente isso. Dá o que você tem. Você tem amor, você tem fé, você tem visão. Dá o que você tem. Se alguém se machucou, é porque nela só tinha derrota, só tinha ódio, só tinha valores ruins. Ela te deu o que ela tinha. Então, se afasta. Mas não deixe de dar o que você tem para as pessoas, porque alguém que tem coisa ruim, te deu coisa ruim. Só não aceita mais. Só se valorize, muda o ambiente. Seleciona, bloqueia essa via. E vai para quem quer o seu tempo, vai para quem quer o seu conselho, vai para quem quer o seu amor, o seu investimento. Ponto final. Mas repara, se não fosse aliança com Jesus, muitas vezes eu teria interrompido o processo. Porque a dor é forte. A dor da traição, da frustração, ela tem o poder de te parar, meu irmão. Ela para você. Ela para você. Ela te congela. Se não for a cruz para te reconectar com a esperança eterna, com as possibilidades eternas que você deixou de enxergar, você não dá mais nenhum passo. Então a aliança é conexão. E a conexão me promove a superação. Colossenses 2:8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Vou repetir. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, cativos, prisioneiros, escravos, por meio de filosofias e vãs sutilezas. Nada a ver. Tranquilo, não. Olha para isso não, isso é normal. É normal desistir, é normal parar, é normal. Vãs sutilezas. Segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, muitas vezes, se não for a aliança, nós aceitamos o costume da tradição do mundo. O que é normal no mundo não é normal para Deus. Quero ouvir um amém. O que é normal para o mundo, como o mundo resolve o problema, não é como é que Deus resolve o problema. Como o mundo se motiva, não é como Deus nos ensina a nos motivarmos, a construir as coisas. Então, cuidado para não falar que está dentro da igreja, mas está ouvindo as filosofias e vãs sutilezas que o mundo te sugere. Diretamente ou indiretamente através de filmes e séries. Porque filme e série é uma educação, é uma doutrinação de como viver o dia a dia. Os jovens estão sendo doutrinados pelas séries. Porque lá mostra como que eles acham que é certo um namoro, um término, um diálogo, um flerte. Tudo é uma doutrinação. Aí a pessoa está na igreja, mas lá no mundo quer fazer igualzinho viu na série, igualzinho viu no filme, igualzinho leu num livro. Isso chama-se o quê? Ser prisioneiro das filosofias e vãs sutilezas segundo a tradição dos homens. E Paulo alerta a igreja em Colossos sobre isso.
Cuidado, vocês estão dentro da igreja, debaixo de uma aliança, debaixo de uma fé, mas na sua prática, você está seguindo a tradição mundana, você não mudou. Você virou um religioso, você vai na igreja, professa a fé, mas conduz a sua vida lá fora, segundo, igual todo mundo conduz. Olha para cá, gente, vamos fazer aqui um pensamento lógico. Se o evangelho é diferente, não é lógico eu também ser diferente onde eu estou, lá fora, no mundo? Se eu falo que eu sou diferente, mas lá fora eu não sou identificado, o meu comportamento, a minha ação, o meu falar não me identifica dos outros, será que eu sou mesmo diferente dos outros ou sou igual aos outros que vai na igreja? Talvez você é igual aos outros que está indo na igreja. Porque quando você está lá fora e você é testado num perdão, você perdoa. Em amar, você ama. Em ser gentil, você é gentil. Em ajudar, em ser solícito, você é solícito. E isso te faz ser diferenciado. E questões nascem. Olha, você tem algo diferente de você. Você é cristão? Por que você faz isso que você faz? As pessoas nos questionam. Se você não é lá fora questionado, tem algo errado com você, meu querido. Porque o evangelho, quando nos modula, nos faz diferentes lá fora. E as pessoas notam isso. Notam no nosso dia a dia. Eu várias vezes trabalhando, as pessoas falam assim, cara, você é diferente. Tem uma pureza em você, tem algo diferente em você. Eu até fico sem graça. Eu falei, como assim, cara? Eu sou igual aos outros. Não, você fala diferente. Eu vejo algo em você. Qual a sua religião? Eu falei, não, eu sou cristão. Eu não falo que sou religião. Eu acho até errado quando eu sou evangélico. Detesto isso. Evangélico. Não, você é cristão, meu irmão. Pode dizer amém? Cristão. E acho que nem cristão devia ser falado. Porque o cristianismo nunca foi uma religião. Nós fomos segmentados segundo as culturas ideológicas. O cristianismo não existe. Nós somos discípulos de Cristo. Cristo não mudou o judaísmo. Ele nunca renunciou ao judaísmo. Isso aqui é um assunto bem complexo. Não quero entrar aqui dentro. Mas Jesus não fundou nenhuma religião. Ele não fundou o cristianismo. Ele era o Cristo, é diferente. Aí, Roma, para nos torturar, tentar nos caçoar, nos diminuir, chamamos-nos de cristianos, que são os cristos, os mini-cristos, mas não num tom de elogio, num tom de pejoração, de rebaixar os coitadinhos que imitam a Cristo que morreu crucificado. Então o termo nasceu em Roma, porque nós seguíamos os passos de Cristo e morríamos também como Cristo morria, empalados, virando pinche para iluminar Roma, nos estádios sendo mortos com os jogos, arrastados em cadeias, e não renunciávamos à fé por causa do nosso compromisso com Deus e com a sua aliança. Então, aí nasceu o termo cristiano, cristão, tá? Mas cristão, ele é aquele que segue os passos de Cristo, que está ligado com a aliança, com a filosofia, pronto para perdoar, para renunciar, para amar, para fazer o que for necessário, em nome da fé em Cristo Jesus. Percebeu? Você pode dizer amém? Você pode dar uma aplauso ao Senhor? Glória a Deus. Só que a gente não contesta, virou isso, a gente aceita, né? Tem as categorias que eles gostam de pôr todo mundo em caixinha, e a gente finge que não entende, finge que segue a vida, né? Mas o fato é que isso aqui, cristão, é como se fosse o hebreu. O povo hebreu, nenhum lugar na Bíblia você vai achar um nome dizendo o seguinte, eu vou formar o povo hebreu. Não tem. Hebreu não existe nenhuma passagem bíblica. Tem Israel, mas não tem hebreu. Por quê? Hebreu quer dizer uma palavra que é aquele que empreende, aquele que tenta e consegue, que empreende e vence. Os reis começaram a ver Abraão a entrar sem nada, com a mão na frente e a outra atrás, e começar a tentar e vencer, e crescer, gado, terras, posses, servos, crescendo, o homem crescia. E aí os vizinhos
os reinos vizinhos passaram a apelidar Abraão de hebreu. Aí surgiu a primeira vez o nome hebreu na Bíblia, porque povos estrangeiros, povos que não criam no nosso Deus, apelidaram Abraão de hebreu. Olha, esse cara, tudo que ele faz, ele vence. Tudo que ele faz, ele consegue. Tudo que ele põe a mão dá certo. Ele é um hebreu. Ele é um hebreu. Então, repara, ser cristão é isso. Não é quando você fala, eu sou cristão. É quando alguém de fora fala, esse cara é cristão. Esse cara é discípulo. Esse cara segue as pegadas, os passos de Cristo. Eu vejo nas ações dele que ele é um cristão. É igualzinho Abraão com os reinos à sua volta. Se a sua conduta, se a sua vida não faz alguém de fora que não crê, que não entende, apontar para você e falar assim, esse cara é crente, esse cara é cristão, é diferente, é porque é provável que você não seja cristão. Porque cristão não é algo que eu me autoafirmo. Eu não sou cristão porque eu digo eu sou cristão porque eu vivo a fé em Cristo Jesus. E por consequência alguém lá fora vê e fala, ele é assim porque Cristo existiu. Eu vejo nele aquilo que eu vi ou ouvi de algum lugar. Ele é cristão. Alguém aponta para você e te fala, né? Igualzinho foi com Abraão, esse é hebreu. Esse é hebreu. E aí nasceu o povo hebreu, que não era só um hebreu, era um povo hebreu, o povo que empreendia e dava certo. Olha só que força. De uma pessoa que deu certo, nasceu um povo que tudo que fazia dava certo. E essa unção está em mim, está em você. Você pode dizer amém? Tudo que você fizer vai dar certo em nome de Jesus. Não porque você quer sempre, ou está sempre forte ou feliz, não. É porque a aliança de Deus te move a dar mais um passo, a andar a segunda milha, a não desistir, a compartilhar, a fazer sempre algo mais pela fé, sempre pela fé. No emprego é igual, trabalho, né? Quantas vezes no meu emprego, quando eu era auxiliar de armazém, lá na Solb, há 20 anos atrás, que desânimo de trabalhar naquele lugar. Não via a luz do dia, carregava caixa o dia inteirinho, pó no nariz o tempo todo. Um pó verde que saía do chão, saía com aquele catarro verde, em pó, horrível. Entrava de noite, de manhã, era muito cedo de manhã, estava escuro, e saía meia-noite com hora extra. Uma escravidão. Eu era o que menos ganhava na empresa. E eu não tinha escolha, eu tinha que fazer aquilo. Eu não tinha opção. Eu tinha mulher, ia vir um filho. Eu tinha que trabalhar com aquele negócio. Eu ia, para ficar feliz, para ter um dia mais agradável, eu ia lá e dizia, Deus, eu estou fazendo para você, estou arrumando para o Senhor. Porque o que eles me pagam, eu não quero trabalhar, não me dá ânimo trabalhar pelo que eles me pagam. Não tenho ânimo nenhum. Eu faço porque o Senhor está me dando. Obrigado, eu te louvo. Estou te adorando, Deus. Estou arrumando a caixa, te adorando. Eu parecia um maluco, mas era tudo em voz baixa, no pensamento. Mas eu orava, eu estou te adorando, Deus. Eu trabalho para o Senhor aqui. E fazia isso constantemente. Eu me perdia na hora e o tempo passava e o dia era mais leve para mim. Então tudo que você fizer, faça como se fosse para o Senhor, para Deus, né? Com motivação, sabe? Eu estava sem motivação, sem honra, sem aumento, não importa, querido. Deus vai te honrar. Quero ouvir um amém. Deus vai te honrar. Trabalhe sem motivação, trabalhe sem honra, trabalhe sem aumento, não importa. Faça como se fosse para Deus, porque o seu aumento é garantido, a promoção é certa, porque Deus vai fazer as pessoas te enxergar lá dentro. Em nome de Jesus. Você recebe isso? Então dê uma pausa bem forte ao Senhor. Alguns sabem o testemunho que eu tenho em relação a esse emprego, que do armazém eu passei a ser diretor de departamento em uma marca que nasceu lá. Um dia eu conto isso com mais calma para vocês, que não dá tempo hoje, né? Eu orava, pedia, ia ser demitido, Deus mudou a minha sorte lá na empresa, e eu conheci outra pessoa, ele achou graça em mim, foi me dando um input, eu fui crescendo, e eu passei a ser diretor de logística, e depois do pós-venda da empresa, que tornou-se uma grande marca, e até hoje está nas prateleiras de Portugal, chamada Lifetech. Eu saí do buraco para uma cadeira de direção, onde eu tinha reuniões com todo o board da empresa, que me ouviam quando iam tomar decisões. Eu era uma das vozes que falava no board.
O brasileiro, sem curso universitário, que trabalhava num armazém lá embaixo. Por quê? Não olha para o final, olha para o processo. Na prateleira, Deus, eu estou arrumando porque eu te amo. Eu estou arrumando porque eu te adoro. Eu estou arrumando não porque eu quero, porque eu faço como se fosse para o Senhor. Eu estou te adorando com o meu trabalho. Isso é poderoso demais. Colossenses 3, 23, 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. Só faz isso quem tem fé e quem tem uma boa relação com Deus. Tem que ter uma boa relação com Deus, sim ou não? Para ter prazer nisso, para poder fazer assim. Então isso aqui é um teste de fé, tá? Mas não esqueça, o cerne da palavra, a base é: entenda o processo, entenda o caminho. Lembra quando eu estava jogando o Belindes, que eu quis achar a bolinha que eu tinha perdido? Eu joguei uma outra, para ver o caminho, o declive que ela passava, até ela pousar do lado da que estava desaparecida. Olha para o processo, olha pelo caminho, entenda que o caminho passa pela cruz, pela fé. A cruz me motiva a continuar quando eu não tenho vontade. E em tudo na vida nós temos momentos que queremos parar, queremos desistir. E se eu não olhar para a cruz, eu vou perder um tempo enorme de investimento que ficou para trás. Olhe sempre para a cruz. Ligue o interruptor da fé. Quero ouvir um amém. Ligue o interruptor da fé. Se conecte com esse ambiente que tem abundância e tem o infinito para poder te oferecer. O reino de Deus é um ambiente. Eu vou encerrar aqui. O reino de Deus, ele é um ambiente. Se você não se conectar com ele, você não sente e não recebe o que esse ambiente tem para te oferecer. E a cruz é a conexão para esse ambiente. Éden quer dizer lugar da presença de Deus. O Bispo Robson explicou isso aqui na sala conference. Éden em hebraico quer dizer lugar da presença de Deus. Eu só consigo acessar ao Éden se eu me conecto pela cruz. Então, se você está num tempo de depressão, de tristeza, se você tem uma nuvenzinha preta na sua cabeça, e tem pessoas que ficam assim às vezes, que aquela nuvenzinha preta sai no raio, você não está no Éden. Éden é o quê? É ter paz até quando tem problema. Eu me conecto, eu estou bem, eu tenho esperança, aonde ninguém entende como que eu tenho esperança. Então só pela cruz eu me conecto com esse ambiente. O reino de Deus é um ambiente, é uma atmosfera. Semana que vem não, mas na outra eu vou falar sobre isso, sobre o poder do ambiente. Deus trabalha com o ambiente o tempo todo. Nós somos produto do meio. Cuidado com onde você vive, cuidado com quem você se relaciona, que nós somos produto do meio. E isso é um princípio que Deus estabeleceu. Antes dele criar Adão e Eva, ele criou o quê? O meio. O meio ambiente que ele ia inaugurar Adão e Eva. Ele criou todas as coisas para depois criar Adão e Eva. Entende? Então, entenda isso. Acessa esse ambiente eterno. Porque esse ambiente cura depressão, expulsa todos os demônios, resiste às enfermidades, aumenta a sua visão, te traz compreensão que te falta e te faz subir, prosperar infinitamente mais. Não só uma vez, mas o tempo todo. Pass over. As vezes que for necessário, pass over. Passar por cima. Não importa o tamanho do obstáculo, pass over. Ele vai, se você ativar a aliança, ele vai te falar assim: salta. Salta. Acessei o ambiente certo, acessei o reino, acessei a fé, a motivação, a visão. Ele fala: agora salta. Pass over. Fique perto de vocês, tá? Eu quero orar com você. Eu quero voltar a falar sobre isso com a igreja. Eu quero que isso fique claro. Porque nós estamos, às vezes, numa casa escura com o potencial de estar clara.
É só conectar, é só apertar, é só colocar o dedo no botão, porque está tudo pronto. Cristo disse, está o quê? Consumado, está pronto. Terminei a instalação. Como se fosse a pessoa que estava fazendo a sua rede elétrica em casa, pôs o quadro, certificou, falou, está pronto, é só você apertar o botão. Está consumado. Está pronto. Falta só você acessar. Acessa. Pass over. Quando tem um obstáculo, eu tenho que acessar a Deus, a cruz, para poder entender o que eu posso fazer para poder passar. Pass over. Pesach, a travessia. Primeiro, a travessia da morte. Depois, a travessia do quê? Do Mar Vermelho. Depois do quê? O deserto. Depois do quê? Cades Barneia. E depois, o Jordão. Não foi uma vez só, entenda. Pesach foi uma aliança contínua. Morte, umbral. Mar Vermelho, Pesach, travessia. Todo o deserto, Pesach. Mais uma vez, a geração que ficou lá de castigo, Pesach. Cades Barneia, Pesach. Jordão não abriu. Põe os sacerdotes, põe a Arca da Aliança. Quando der o primeiro passo, vai. Quando o passo deu, o rio secou, fechou e foi abaixando, e outro passo abaixava até que passou o Jordão. Passagem. Jericó, a muralha enorme. Roda 7 vezes aí, grita, você vai passar. Pesach. É uma aliança para passar as vezes que for necessário. Superação, Passover. Essa unção não é antiga, essa unção é atual, porque a cruz nos conectou de novo com a mesma unção da Páscoa. Pesach, Passover. Aperta o botão da fé. Nós nos guiamos pela fé. Pela fé o invisível. E o visível foi criado por Deus. Eu preguei 2 domingos sobre isso. Leia, volta a ver as pregações passadas. Nós vivemos pela fé em Cristo Jesus, que fez todas as coisas, que pode fazer tudo em nossas vidas. Okay? Dê o passo de fé. Salvação é um passo de fé. Caramba, nós demos chance para tanta gente lá fora. Eu então dei chance para simpatia, para espiritismo, para mitologia grega, para filosofia. Eu tentei tudo lá fora para achar uma resposta. Falei, não vou dar uma chance para Jesus. E eu me encontrei aqui. Você dá chance para todo mundo, vai em macumbeiro, vai não sei aonde, mas não dá chance para Jesus. Pela fé nós alcançamos a vida e a vida eterna. É um plano milenar para alcançar você. Queridos, para de buscar motivações que não seja da fé, da cruz. Esse é o único combustível que vai te mover quando não tiver vontade. E o segredo do sucesso é se mover quando não tem vontade. Quando a lógica trava, entra em clinche, só a fé fala, dá mais um passo, anda mais uma milha, entrega a capa, dá um abraço, perdoa. Não quero perdoar, é humilhante, eu sei que é humilhante, mas creia em mim que eu estou certo. Quando eu não perdoo, eu estou dizendo, Deus, você está errado, eu não concordo com você, você quer me humilhar, você se enganou. Não, Deus não falha, Deus não se engana, Ele não erra quando te manda perdoar. Ele está libertando você, cabeção. Você está sendo liberto quando você perdoa. Nós somos os beneficiados. E temos um exemplo maior do mundo, que é Cristo, que morreu na cruz para nos perdoar. A prata redentora, o condutor perfeito e mais veloz. A prata é isso que eu falei no princípio do culto, o condutor mais veloz e perfeito para conduzir a energia de um ponto a outro. E nós somos átomos, nós somos carbono, nós somos poeira estelar. Depois faça uma pesquisa rápida no Google. Igual você não enxerga um átomo no seu corpo, o universo não enxerga a gente na mesma proporção. Sabia disso?
A Terra, perto do universo, se você for ampliando, ela é um grão de areia perto de todo o universo. Se a Terra é um grão de areia no universo, em termos de tamanho, que é você? Você é poeira estelar. Igualzinho você não enxerga o átomo do seu corpo, o universo não é capaz de enxergar você. Você é invisível, igualzinho para você é invisível um átomo. E todos nós estamos sujeitos às mesmas leis, às mesmas forças, aos mesmos critérios. Então entenda que nós estamos sendo conduzidos sobre as mesmas forças e leis. E só Jesus, que é esse cordão de prata que Salomão falou, que quando nós morremos, temos o cordão de prata que nos liga ao céu. Aí você vê a morte eterna ou vida eterna, porque se eu tenho Cristo pela fé, eu sou salvo, eu tenho um cordão de prata para chegar até o céu. Se eu não tenho, eu estou desconectado, eu não consigo acessar ao céu, acessar a vida eterna. Feche seus olhos onde você está. Peça que Deus fale com você. E fale com Deus. Fale com Deus nessa manhã. Se encha de fé, de motivação. Acessa o Éden, acessa o lugar da presença de Deus na sua vida. Deixa esse desânimo sair. Deixa que o Espírito Santo entre em você, te dê motivações, porque você é grande, você tem um propósito, há um plano para a sua vida. Deus te escolheu, Ele te deu palavras, revelações, te trouxe aqui hoje com um propósito. Nada é coincidência, nada é mecanismo, só religiosidade, não, há propósito. Deus quer encontrar você, quer te fazer entender aonde você aperta o clique certo para mudar de ambiente. Acessa o Éden, acesse ao lugar da presença de Deus, onde tem tudo que você precisa. Lá tem tudo que você precisa, em infinito, não acaba, em abundância, está lá com você. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos, te adoramos, Pai. Eu quero, Senhor, ministrar, Pai, sobre a tua igreja, Pai, essa unção. Senhor, a aliança é a melhor conexão, condutor, Pai, e só essa conexão pode levar para a superação. Oh Deus, que a cruz não venha a ser apenas um símbolo distante, mas uma realidade de perto. Que essa unção venha sobre eles, que se retenha esse conhecimento de revelação em seus pensamentos, em seu coração. Faça-os prosperar. Aumenta a fé, aumenta a fé, aumenta a fé. Nos faz dar o próximo passo, andar a segunda milha. Não nos deixa parar quando faltar vontade. Que a aliança nos mova para a frente, nos mova para o inesperado, para algo mais, para o próximo nível. Eu abençoo, Pai, em nome de Jesus, a tua igreja, Senhor. E ministro, Pai, essa unção, essa autoridade, este poder que vem dos céus, para que o teu nome venha a ser exaltado e glorificado hoje e eternamente, Pai. Eu os abençoo em nome de Jesus. Louve ao Senhor, adore, exalte a Deus. Põe os seus braços para o alto e fala assim: eu te amo, Jesus, eu te adoro. Tu és santo, tu és santo, tu és incomparável. Diga isso para Deus. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche. Eu te vejo mais alto. Adore. Diga isso, eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida.
somente em ti não vou ser abalado. Ore ao Senhor, o coração entregue, derramando ao Senhor. Fale com Deus. Oh Deus, obrigado. Os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Pai eterno, nós te louvamos. Obrigado, Pai, porque a tua palavra é perfeita, ela flui, ela é viva, ela nos conduz. Só basta acessar o teu Filho, acessar a fé, e tudo acontece. Tudo acontece. Que venha a ser assim também nas nossas vidas, Senhor. Muitos aqui anseiam por uma nova fase, precisam ultrapassar alguma coisa, passar por cima, e a cruz é a chance de passar por cima de qualquer coisa, de ultrapassar qualquer coisa. A cruz me permite ultrapassar qualquer coisa. A unção para passar por cima eu ministro sobre a tua igreja, em nome de Jesus Cristo. Pai, a unção, eu não aceito que as pessoas ouçam isso como clichê, como algo normal no ouvido. Não pode, Senhor. Senhor, abra os ouvidos para que entre uma prática nova, para que entre uma certeza de que não possa existir obstáculo forte demais que nos permite, que não nos deixe ultrapassar, passar por cima. A cruz é o penhor disso. A cruz é o penhor disso, igreja. Não deixa nada tirar essa visão de você. A cruz é o penhor de que tudo pode ser ultrapassado, tudo pode ser vencido. Se a morte foi vencida, o que mais não pode ser vencido? Pensa, é lógico. Configura a sua cabeça, a sua emoção para isso, e tudo que vier ao contrário, rejeite, repreenda em nome de Jesus. Lute contra você mesmo se for necessário, mas não aceite nenhum pensamento que não te permita ultrapassar, passar por cima, porque a cruz é o penhor. A cruz é o penhor de que isso é possível. Viva pela fé em Cristo Jesus. Esqueça as motivações racionais, as motivações carnais. Busque as motivações espirituais que te movam de forma contínua, constante e infinitamente o tempo todo. Eu ministro essa unção sobre a sua vida em nome de Jesus. Que o Senhor Deus, nosso Pai, traga sobre as nossas vidas essa autoridade. Põe assim a mão na sua mente. Fala: Senhor, eu quero determinar que as mentes se abram, que as mentes se abram para o pleno entendimento em nome de Jesus. Pai, é tão simples e tem bloqueios mentais. Eu repreendo esse bloqueio mental. Senhor, eu peço que o Senhor permita que eles façam enxergar o que eu enxerguei, Pai. A simplicidade de acessar a fé, como é simples ir para o próximo nível. Senhor, abra a mente. Eu ministro todo desbloqueio em nome de Jesus. Eu declaro uma mente desbloqueada para o aprendizado, para entender as grandezas e as simplicidades do reino de Deus. Eu não aceito que tudo que é contrário à tua fé os retenha. Eu proíbo essa ação maligna em nome de Jesus e os libero para a tua vontade, para a tua presença, para uma capacidade plena de ler a Bíblia e entender, de olhar para o mundo espiritual e entender as coisas maravilhosas que o Senhor nos reservou. Eu os abençoo, eu os impulsiono, eu oro para que os teus anjos, Pai, em nome de Jesus, milhares deles, em abundância, possam os acompanhar, possa ir à frente, abrindo portas, abrindo caminhos, e atrás protegendo retaliações, a retaguarda, os bens, as posses, o que já foi conquistado, Pai, que ninguém toque em nome de Jesus. Mas faça isso, Senhor, e que o teu nome, Pai, venha a ser glorificado. Que as pessoas lá fora possam apontar para cada um de nós, dizer: esse tem uma fé diferente, esse tem Cristo nele, esse tem as pegadas de Cristo em sua vida, e assim o seu nome venha a ser conhecido e exaltado, e mais pessoas possam ser atraídas pelo teu amor, pela tua presença, pelo teu poder, pela tua influência e pela tua autoridade. Use as nossas vidas para atrair uma grande multidão contra o fogo
importa se está cheia ou se está vazia a igreja, importa se ela está cheia da tua presença, da tua palavra, e esse ambiente está cheio da tua palavra, da tua presença, do teu poder, Pai. É consequência apenas se nós levarmos esse ambiente para onde nós formos, Pai. Faça os condutores da tua presença, condutores da tua autoridade, da tua glória, do teu poder. Abençoa-os poderosamente. Mande os teus anjos neste momento, operando sinais, maravilhas, prodígios, Pai, que caia por terra, Pai, a doença, que caia por terra, Pai, a derrota, que caia por terra, Pai, em nome de Jesus, todas as cadeias espirituais, que elas venham ser agora rompidas em nome de Jesus. Que a tua graça e o teu poder mais uma vez nessa manhã venha se manifestar, e que muitos e muitos incontáveis testemunhos venham a surgir do nosso meio, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Quem crê aí? Quem crê aí? Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Fala assim: eu te amo, eu te adoro, eu recebo essa unção, eu recebo essa autoridade, essa visão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de Jesus, o Filho, que as comunhões e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos vocês, todos os teus dias, firmados na aliança eterna, na aliança do Passover, na aliança que te faz ultrapassar, prosperar em todos os sentidos e áreas em sua vida. Eu te abençoo em nome de Jesus. Vai em paz. Vai em paz, seja feliz, tenha uma semana abençoada e produtiva para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém?